Eu acho que o colégio e a faculdade são muito falhos nisso. Nosso sistema de ensino ele é muito falho em ensinar a gente a estudar, né? Sim. A gente pega muita coisa arcaica ainda. Se tu for ver, tipo assim, a sala de aula ainda é igual 1960. Um professor lá na frente e tu ali sentado passivamente e faz um caderno. E, na verdade, assim, pelo menos a minha experiência era faculdade e colégio, um dia antes da prova... Pega o resumo, o caderno de alguém que fazia caderno, estudava e passava. No outro dia fazia a prova pra passar. Porque, na verdade, é isso. Você era uma boa memorizadora, né? Exato. E é uma memorização de curto prazo. A verdade é que tu faz a prova... Saiu da prova, se tu tropeçar e esquecer o conteúdo, já era, pronto, já passei na prova, entendeu? E pra concurso é muito diferente, muito diferente mesmo, porque é uma preparação de longuíssimo prazo, né? E você já percebeu isso logo no começo, que era diferente o jogo? Eu percebi que, tipo, era diferente, eu não cheguei a ver essa questão, não se falava muito sobre estudo ativo, sobre revisão, se falava em revisão, mas uma revisão de 24 horas, 7 dias e 30 dias. Quando eu comecei a estudar, você falava que tu estudava um conteúdo num dia, 24 horas depois tu tinha que reler aqueles grifos, aí daqui 7 dias, de novo, tu ia lá nos teus grifos... Puxava de novo. E relia, depois de 30 dias de novo, e assim... E era só leitura, não tinha escrita nesse processo? Não, era só releitura, assim, pra ir mais rápido com os PDFs, né? Tá. Mas... eu comecei a ver que virava uma bola de neve. Tipo assim, eu levava mais tempo organizando a revisão, porque chegava lá no dia 60, por exemplo. Eu ia ter que pensar, cara, o que eu vi 24 horas antes? O que eu vi 7 dias antes? 30... Cara, que bagunça. Era uma bagunça, Eu já jogava tudo pro alto. Não, então, e aí, tipo, todo mundo falava, não, é assim e tal. Cara, chegou, acho que, sei lá, não deu 30 dias, eu falei, velho, não dá. Não aguento mais. Aí desisti de revisar. E foi uma das maiores... cagadas que eu fiz, porque aí quando eu vi, tipo assim, eu tava estudando uns 3, 4 meses, eu vi, cara, não tô lembrando de nada que eu estudei. Aí tem que ter alguma outra forma diferente de fazer isso. E aí que eu comecei a pesquisar formas diferentes, assim, no quesito revisão. Mas eu até iniciei de uma certa forma certa, em não pegar, por exemplo, uma matéria só por vez e querer ir até o final da matéria para depois pegar outra. Então eu comecei ciclando as matérias, né, que a gente chama de ciclo de estudos ou quadro horário, que é, tipo, meio a ideia do colégio, da faculdade, que a gente tem lá, tipo, várias disciplinas ao longo do ano. Tu não estuda uma disciplina por um mês para depois estudar outra, né? Sim. Então, nisso eu comecei correto, assim. Eu tentei focar um pouco mais em PDF do que videoaula também, que tem essas duas... São as duas formas mais comuns hoje em dia, né? O pessoal o videoaula, o PDF, mas eu confesso para você que nenhum dos dois eu dou conta. Então, assim, a videoaula, pra mim, ela tem que ser acelerada. Se eu deixar o professor lá falando, assim... Amorosidade, não rola. Eu sou muito acelerada. Então, assim, eu botava, às vezes, no 2,5, porque eu tinha que meio que vidrar, assim, o que o professor tava falando pra conseguir assistir. Mas muitas vezes eu ficava pensando em qualquer outra coisa. Tipo, eu tava vendo a aula e tava pensando o que eu ia fazer de almoço. Normal. Exato. Nossa, a cabeça voa muito facilmente. Caraca. Total. E aí, mas me fala uma coisa, esse negócio aí da cabeça voar, você estava comentando que você teve um diagnóstico, né? Exatamente. Depois, assim, eu estudei para concurso, fiz as provas, fiz tudo. Aí, ano passado, eu comecei a... Porque eu, assim, desde a infância, eu sou a cabeça de vento. E, tipo assim, acho que a frase que eu mais escutei foi: não perde a cabeça porque tá colada no pescoço, né? Porque eu perco tudo. Sei lá, agora eu tô numa casa nova, eu já perdi, tipo, 3 ou 4 controles no portão, tá ligado? Então eu já tenho 6 controles, estão espalhados pela casa. Em alguma hora eu vou achar algum deles. Sim. E aí eu sempre esquecia muito, eu sou, tipo, muito avoada, assim. Eu tinha muita falta de foco, e foi até por causa disso que eu comecei, eu acho, a fazer flashcard, porque o flashcard, ele meio que te força ali, né, a ficar focado. Porque o flashcard, pra quem não sabe, é como se fosse aqueles cartões antigos que tem uma pergunta na frente e uma resposta atrás. Então, porque ele não é uma coisa unidirecional, não é um grifo. Ele Exato. tem um objetivo. Então, explica pra gente aí o que é um flashcard, de maneira conceitual. Como é que é isso? O flashcard, ele é como se fosse as fichas antigas. Então, é aquele negócio que tem uma pergunta na frente,
vai ter uma resposta atrás. A ideia dele é que tu faça uma revisão ativa do conteúdo que tu tá estudando. Então, tu precisa forçar o teu cérebro a lembrar da informação antes de ver ela. Isso é que é o mais importante. Tu mostra pro teu cérebro que aquilo ali é importante. Porque tá sendo pedido toda hora. Muitas vezes, quando a gente tá relendo alguma coisa, a gente tá meio que passando o olho em cima da informação e não tá retendo nada. Tu tá... Eu sempre fui assim. Eu tava ali, sei lá, lendo sobre a Constituição, qualquer tópico da matéria ali. Daqui a pouco eu tava pensando, nossa, a academia hoje, será que é melhor ir que horas? Tá, mas e o almoço? O que eu vou descongelar pro almoço? E aí eu me pegava assim, né? Caraca, velho, eu não tô fazendo o que eu tinha que estar fazendo. E o card, ele não se resolve por si. Então vai ter a pergunta ali, enquanto tu não botar pra mostrar a resposta, enquanto tu não tentar achar a resposta dentro da tua memória ali, ele não vai se resolver. É verdade. Então, ele me forçava a ficar focado, sabe? Tipo assim, eu tentava realmente resolver ali as perguntas. E é muito mais instigante. Ele é meio um joguinho. Fazia sentido, né? Exato. Lembra, porque assim, muitas pessoas falam... Bom, pra mim era o seguinte, quando eu tenho TDAH, né? E aí, quando eu era pequeno, quando eu estudava, às vezes eu relembrava a matéria, principalmente matéria de leitura, tipo história, geografia, estudos sociais. Aí, às vezes, minha mãe tomava o livro assim e ia tomar a matéria de mim. Então, ela sentava no sofá, ela lia assim, ela lia um negócio. Ah, então, por exemplo, qual que é a pecuária predominante do Rio Grande do Sul? Uma coisinha de estudos sociais. Aí, às vezes, eu travava. Mas minha mãe não dava resposta. Então, às vezes, ela falava assim, eu acho que... Tipo assim, na hora que ela falava a primeira palavra, eu lembrei. Aí vinha. Então, eu acho que é tipo isso. É um incentivo... Exato. Que você realmente puxa a memória, né? Tu fica forçando ali o teu cérebro a lembrar da informação. E a gente tem um aspecto na memória, além dessa questão da revisão ativa, que ela realmente é uma questão neuroquímica até sinapse neural. Sinapse neural e tal. Mas a gente tem um aspecto na memória também muito emocional, né? Então, porque não é uma coisa confortável. Não. Tu ficar tentando lembrar o tempo inteiro. Tentar puxar toda hora. Tu errar, né? Quando tu erra o negócio, tu fica de cara. Então, isso também, esse aspecto emocional, ele também faz com que fixe muito melhor as respostas ali na tua cabeça. Então, é o que eu sempre falo, tipo assim, praticamente todo mundo vai lembrar o que estava fazendo no 11 de setembro, onde estava, tal. É um marco. Ou na morte do Senna. Na morte do Senna, exatamente. A memória tem esse aspecto emocional muito forte. Então, claro que não é perto disso, mas essa coisa de tu errar, essa coisa de ser desconfortável, ela é ruim pro nosso psicológico no primeiro momento, mas ela faz com que aquele conteúdo fixe muito mais na tua memória. Então, eu acho que foi muito por isso que eu comecei a usar os cards, assim, pra tirar essa parte do foco mesmo, pra eu conseguir focar e não ficar pensando na morte da Bezerra. E se eu te disser que você pode aprender a estudar para concurso público em apenas um dia? Concurso público é para você, seja nível médio ou superior. Clique no link da descrição.